Olá, meus apaixonantes e minhas apaixonantes, tudo bom com vocês? Olha só, hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto, e eu tô aqui para mais uma mensagem com o meu baralho conselheiro. Turma, muito obrigada pelas mensagens, pelos likes. Pessoal do YouTube, já se inscreve aqui, deixa o seu like para ajudar nosso canal a crescer. Compartilhe o vídeo com um amigo que você acha, ou uma amiga que vai gostar da mensagem. E vamos lá! Espero que vocês tenham passado um lindo Dia dos Pais ontem. E vamos começar a semana aí com força total, certo, turma? Eu não sei o que você está passando, mas o meu baralho sabe. Então, vamos ver qual que vai ser a mensagem dessa manhã. Vamos organizar aqui as cartinhas. Vamos ver, pensa, pensa, pensa. A mensagem de hoje é essa aqui. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Cuidado para não avançar o sinal vermelho. Aceite seus limites e os espaços das outras pessoas. Na vida, existem sinais vermelhos que não estão no semáforo. Eles aparecem nas nossas relações, quando alguém precisa de espaço, de silêncio ou de distância. Respeitar os limites da outra pessoa é tão importante quanto respeitar os nossos próprios limites. Nem sempre precisamos insistir, perguntar ou tentar controlar a situação. Às vezes, é preciso simplesmente parar e respeitar. Também precisamos aprender quando estamos ultrapassando os nossos próprios limites, quando estamos cansados, quando precisamos silenciar, quando estamos vivendo algo que está desconfortável, que não nos faz feliz. Nem todo silêncio ele precisa ser quebrado, nem toda distância precisa ser preenchida, porque algumas coisas elas precisam de um tempo para voltarem para o seu lugar. Por isso, nós precisamos parar e observar antes de avançar. O limite, ele não significa rejeição e abandono, falta de interesse, falta de carinho, ou que você não goste mais do outro. O limite significa apenas um pedido de que eu preciso que você respeite o meu espaço. Só que é muito importante que a gente também saiba qual é o nosso limite, porque muitas vezes a gente se coloca em situações e a gente vive situações em nossos relacionamentos aonde a gente aceita mais do que a gente pode aguentar. Nós precisamos ter bem claro o que é inegociável para a gente dentro de um relacionamento. Isso é sinal de maturidade, de autoconhecimento. Quando a gente não respeita os nossos próprios limites e a gente vive relações de trabalho, amorosas ou de família, aceitando tudo pelo medo de perder o outro, a gente acaba perdendo a gente mesmo. Quando uma relação começa a exigir mais da gente do que aquilo que a gente consegue oferecer, nós precisamos, ou suportar, né? Nós precisamos aprender a dizer: hoje eu não posso, dessa forma eu não quero, isso não me faz bem, eu preciso de um tempo. Porque colocar limites não é ser egoísta, é você se autopreservar. Existem algumas coisas que para nós são inegociáveis e as pessoas com quem nós nos relacionamos devem respeitar isso. Porque se não for assim, não existe relacionamento. Da mesma maneira que nós devemos respeitar nossos limites, nós também devemos respeitar os limites e o espaço do outro. Muitas vezes, dentro de um relacionamento, a gente se vê diante de dificuldades onde a gente precisa estar um pouco em silêncio, até para a gente repensar e para a gente se reorganizar.
e pensar nos rumos daquela relação, né? Independente de qual seja ela, tá, turma? Quando eu falo relação aqui, é de trabalho, é de família, é de amizade, é de amor. A gente tem que aprender a respeitar o silêncio do outro, desde que esse silêncio não seja o silêncio punitivo, né? Aquele que a gente fala, não, agora eu vou ficar semanas sem falar com o outro para ele aprender uma lição e ele ceder aos meus limites. Não é isso. É o silêncio reflexivo. Não adianta você ficar perguntando, mas por quê? O que aconteceu? Você tá bravo comigo? Por que você não quer falar? Às vezes, a melhor colocação nesse caso é dizer: tudo bem, eu respeito o seu espaço. Vou te dar esse tempo para você pensar. Mas precisamos achar uma solução. Não é simplesmente desaparecer e punir o outro com a sua ausência e com o seu silêncio, porque isso não é maturidade, isso é crueldade. Não adianta a gente entrar num relacionamento achando que depois a gente vai mudar o outro para que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça, porque ele não vai. Você entrar num relacionamento esperando que a pessoa vá parar de fumar por sua causa, que ela vai parar de beber por sua causa, ou porque ela vai assumir o relacionamento. Ela já te diz que não quer um relacionamento. Ela já deixa claro que ela não é monogâmica, que ela gosta de ciscar em vários terreiros. Você entrar nesse relacionamento esperando que com o passar do tempo ela vai mudar para te satisfazer, já é um desastre total. Então, para que essas coisas não aconteçam depois que você já está lá envolvido, ou que você já está trabalhando, ou que você já está dependendo do dinheiro do trabalho, ou que você já se comprometeu com alguém da sua família de fazer algo que ultrapassa os seus limites, é preciso que as coisas fiquem muito claras e que você saiba se retirar das situações quando você perceber que você não está de acordo com a maneira como as coisas estão sendo levadas, está acontecendo. Então, ao invés de você ficar esperando que o outro mude, você pode até dizer, olha, eu sei que no começo isso não foi falado, mas eu gostaria que fosse assim. E se o outro não concordar com você, retire-se. Vá buscar algo que te seja bom. A gente não pode acreditar que porque nós gostamos da pessoa, nós temos o direito sobre o tempo, os sentimentos e as decisões da pessoa. As relações, elas têm que ser feitas com liberdade. Liberdade de querer estar com o outro, liberdade de passar o tempo com o outro. Não na questão da chantagem ou na questão da perturbação. Então, quando a gente quer ocupar o espaço do outro sem a permissão dele, com certeza o relacionamento não vai dar certo. E você vai sair ferido e machucado desse relacionamento. Por isso, é muito importante o diálogo dentro das relações. É você se posicionar. Vou dar um exemplo assim bem simples, tá? Quando eu estou conhecendo uma pessoa, para me relacionar com ela, tem duas perguntas que eu faço de primeira. Você bebe? E você fuma? Porque para mim, beber e fumar são coisas inegociáveis. Eu não me relaciono com pessoas que bebem e com pessoas que fumam. Porque eu não bebo e porque eu não fumo. Então, quando está conhecendo a pessoa, a gente já de cara começa a estabelecer limites, os relacionamentos, eles ficam mais simples.
Não adianta a gente entrar num relacionamento achando que depois a gente vai mudar o outro para que o outro faça aquilo que a gente quer que ele faça, porque ele não vai. Você entrar num relacionamento esperando que a pessoa vá parar de fumar por sua causa, ou que ela vai parar de beber por sua causa, ou porque ela vai assumir o relacionamento. Ela já te diz que não quer um relacionamento. Ela já deixa claro que ela não é monogâmica, que ela gosta de ciscar em vários terreiros. Você entrar nesse relacionamento esperando que com o passar do tempo ela vá mudar para te satisfazer, já é um desastre total. Então, para que essas coisas não aconteçam depois que você já está lá envolvido, ou que você já está trabalhando, ou que você já está dependendo do dinheiro do trabalho, ou que você já se comprometeu com alguém da sua família de fazer algo que ultrapassa os seus limites, é preciso que as coisas fiquem muito claras e que você saiba se retirar das situações quando você perceber que você não está de acordo com a maneira como as coisas estão sendo levadas, está acontecendo. Então, ao invés de você ficar esperando que o outro mude, você pode até dizer, olha, eu sei que no começo isso não foi falado, mas eu gostaria que fosse assim. E se o outro não concordar com você, retire-se. Vá buscar algo que te seja bom. Então, para que essas coisas não aconteçam depois que você já está lá envolvido, ou que você já está trabalhando, ou que você já está dependendo do dinheiro do trabalho, ou que você já se comprometeu com alguém da sua família de fazer algo que ultrapassa os seus limites, é preciso que as coisas fiquem muito claras e que você saiba se retirar das situações quando você perceber que você não está de acordo com a maneira como as coisas estão sendo levadas, está acontecendo. Então, ao invés de você ficar esperando que o outro mude, você pode até dizer, olha, eu sei que no começo isso não foi falado, mas eu gostaria que fosse assim. E se o outro não concordar com você, retire-se. Vá buscar algo que te seja bom. Então, quando você identificar que as ideias não batem, que vocês não estão indo para o mesmo lugar, que as ideias não convergem, e que estar naquela situação, tendo que passar por cima dos seus limites para estar com o outro, e isso te causa ferimento e dor, a melhor coisa que você tem é se afastar. Ninguém é obrigado a viver aquilo que você deseja, que você quer. Então, se não existe um contrassenso, se você quer assim e o outro quer assado, a melhor coisa a se fazer é deixar o outro ir. E se abrir para que você conheça alguém que queira a mesma coisa que você. Ah, mas eu gosto, mas eu amo, é difícil ficar longe. Mas não adianta, porque você não vai mudar o outro. E você vai sempre se colocar numa situação humilhante. Porque você vai acabar vivendo da migalha que o outro te entrega. Porque se o relacionamento e a ideia de relacionamento entre vocês é diferente, o outro não vai te dar tudo aquilo que você deseja e que você acha que merece. Ele vai te dar aquilo que ele está disposto a te oferecer dentro dos limites que ele tem. Então, isso não é justo com você, porque você vai estar sempre infeliz. E também não é justo com o outro, porque você, de uma certa maneira, está forçando ele a te dar aquilo que ou ele não quer dar para você,
ou que ele não tem para dar para você. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que passam anos dentro de um relacionamento que não sai daquilo. E aí, quando termina, o outro conhece uma outra pessoa e em 2 meses, 3 meses está casado. Então é porque não era para você, não era com você. E você ficou ali insistindo naquela situação, naquele sofrimento eterno. Então você precisa ter amor próprio. Você precisa se amar. E você precisa entender quais são os limites daquilo onde você está envolvido. Então, quando você identificar que as ideias não batem, que vocês não estão indo para o mesmo lugar, que as ideias não convergem, e que estar naquela situação tendo que passar por cima dos seus limites para estar com o outro, e isso te causa ferimento e dor, a melhor coisa que você tem é se afastar. Ninguém é obrigado a viver aquilo que você deseja, que você quer. Então, se não existe um contrassenso, se você quer assim e o outro quer assado, a melhor coisa a se fazer é deixar o outro ir. E se abrir para que você conheça. E também não é justo com o outro, porque você, de uma certa maneira, está forçando ele a te dar aquilo que ou ele não quer dar para você, ou que ele não tem para dar para você. Porque muitas vezes a gente vê pessoas que passam anos dentro de um relacionamento que não sai daquilo. E aí, quando termina, o outro conhece uma outra pessoa e em 2 meses, 3 meses está casado. Então é porque não era para você, não era com você. E você ficou ali insistindo naquela situação, naquele sofrimento eterno. Então você precisa ter amor próprio. Você precisa se amar. E você precisa entender quais são os limites daquilo onde você está envolvido. Então, a minha mensagem para você é: respeite-se. Conheça quais são os seus limites. Diga quais são os seus limites. E se o outro não puder te assistir naquilo que você espera e naquilo que você deseja, deixe ele ir. Relacionamento não é uma sentença de morte. E por incrível que pareça, ninguém nesse mundo é insubstituível. Você pode ter muito sentimento, você pode ter uma química imensa, mas você sempre vai encontrar alguém que vai superar aquele último. Você só precisa de paciência. A partir do momento em que você se ama, porque a partir do momento em que você se ama e que você deixa de aceitar menos do que aquilo que você merece, você abre espaço para que pessoas mais compatíveis com aquilo que você deseja cheguem na sua vida. Essa é a minha mensagem para você nessa segunda-feira. Um grande abraço e até amanhã.